Magalu reconhece erro contábil em seu balanço e a pergunta que não quer calar é: será que estamos diante da nova Americanas? Se depender da resposta do mercado a esse evento, a resposta, é claro, é não. Afinal de contas, no caso da Americanas, caiu 75% no outro dia, enquanto o Magalu está subindo, está disparando, e eu vou falar já já para você de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu, e, é claro, a minha opinião sobre todo esse problema envolvendo mais uma varejista, envolvendo mais uma empresa da Bolsa, e as respostas a gente precisa caçar aos poucos para entender o que vai acontecer daqui para frente. Se você quer saber mais sobre isso, mais sobre Magalu, mais sobre o mercado financeiro, não deixe de acompanhar o canal do Seu Mordomo Financeiro, de marcar o sininho para você não perder nada do que a gente faz aqui. E se você quiser também, entra lá na comunidade do Mordomo, porque lá a gente bate papo todo dia e ajuda vocês a investirem melhor e também a viver em comunidade de investidores. Vai lá. Falando então da Magalu, vou colocar aqui o que aconteceu e qual o resultado que a gente está vendo de tudo isso que aconteceu. A verdade é que, se a gente parar para dar uma olhada, existe uma investigação da CVM sobre o balanço da Magazine Luiza. A CVM iniciou um processo administrativo para investigar possíveis erros nos balanços anteriores da Magazine Luiza. Esses erros estariam relacionados a registro de bônus para fornecedores que alcançassem metas específicas. Ele estava lançando antes, um erro extemporâneo, estava lançando antes da hora, estava lançando por competência essas metas, ou seja, já existia a promessa, eles já lançaram. Como resultado, houve uma redução do patrimônio líquido da empresa no valor de 830 milhões nas demonstrações financeiras do ano passado e no primeiro semestre desse ano, parcialmente compensada por créditos tributários de 507 milhões de PIS e COFINS. A questão toda é, a própria Magazine Luiza colocou logo de cara que uma apuração conduzida pela auditoria, Risk e Compliance e pela PwC concluiu a improcedência dessa denúncia que foi feita lá em março, e eles dizem que identificaram que há, de fato, incorreções, mas que não há nenhuma fraude. E aí, tudo aquilo que eles fizeram foi, vamos então fazer um ajuste aqui de 830 milhões no patrimônio líquido na data de junho. Então, corrigiram o trimestre passado, e agora essa correção vem para cá, para esse trimestre. Sem alteração no fluxo de caixa operacional, bem como nos saldos de caixa e dívida de todos os períodos. Isso é que é bem legal, porque o que o pessoal geralmente fala? Pô, mas vai ter alguma influência no caixa da empresa? E aí o que muita gente fala, igual aconteceu na Americana, eu vou repetir porque aconteceu e eu falei a mesma coisa. Não existe esse negócio de erro que não influencia no caixa. Todo erro, tudo aquilo que não está no balanço, na DRE, vai em algum momento influenciar no caixa sim. Então, se houve mudança em um lado, mesmo que agora não seja caixa, em algum momento vai influenciar no caixa. E essa balela que o pessoal fala é a mesma balela que falaram lá na Americanas. A gente vai ver depois que tem tudo a ver. E sempre que tem algum erro desse, sempre que tem algum problema desse, tem que ficar de olho. Porque por que a auditoria não viu isso antes? Por que foi necessário que houvesse uma denúncia para poder começar a falar sobre isso? Reconhecimento de crédito tributário, aí que foi uma compensação, né? A companhia informa ainda que reconheceu crédito de PIS e COFINS sobre bonificações recebidas de seus fornecedores. Tais créditos se basearam em recente decisão do STJ e na opinião de seus assessores legais, total de 507. Então, o saldo é 830 aqui, 507 aqui, o saldo acabou ficando ali 300 e pouquinho, 323. Destaques financeiros, aí sim os destaques da Magalu. 14,8 bilhões em vendas totais, uma margem bruta de 30 versus 27,5 no terceiro trimestre do ano passado, 25% de crescimento do marketplace, o EBITDA ajustado, um aumento, uma margem de 5,7% de margem, crescimento do e-commerce de 6%, o resultado líquido ajustado aí foi de 143, a gente vai ver qual o valor ajustado e qual o valor sem ajuste, ele bota aqui, ó, com os ajustes, o resultado líquido fica isso, com os ajustes dos 507 milhões acaba ficando esse valor aqui. Então a gente vai ver qual o resultado certo, qual que você deveria olhar, o resultado de fato ajustado ou o resultado líquido apresentado. O engraçado é que às vezes eles usam um, às vezes usam outro, qual dos dois a gente vai escolher no final. No final das contas, apesar dos desafios, a Magalu reportou um lucro líquido de 331, revertendo o prejuízo de 190 milhões no mesmo período lá em 2022.
Esse lucro foi auxiliado pela reversão de créditos tributários, principalmente relacionados à não incidência de PIS e COFINS sobre bonificações recebidas de fornecedores, totalizando 668 milhões em créditos tributários reconhecidos. Venda de 14,8 bilhões, que a gente já falou, crescimento médio de 21, e é interessante o crescimento médio. Por que ela está pegando 4 anos aqui, desde 2019 para cá, não está pegando 5, ou não está pegando 3? Porque aqui houve um salto gigantesco, e ela queria colocar esse salto gigantesco de 81%, uma malandragem que a gente faz quando a gente quer fazer qualquer coisa que a gente quer convencer as pessoas de que nós estamos bem, é utilizar bases baixas no começo contra as bases atuais. Isso é normal. Por que 4 anos? Porque ela quis. Crescimento de venda, aumento da rentabilidade, 30% de margem, 2,9% acima do ano passado. Maior margem bruta nos últimos 6 anos. Então, nota, eu falei que a empresa está subindo. Eu vou falar de novo. Está subindo hoje pra caramba. A galera resolveu esquecer essa questão do erro e olhar só para o número. Então, no número, parece que está tudo legal e é isso que a galera está vendo no final das contas. Nos últimos 4 anos, nosso marketplace cresceu em média 51% ao ano, atingindo 4,4 bilhões em venda. Pegou aqui uma base extremamente baixa, 3T19, comparando com agora, lembrando que estamos falando de marketplace, de internet, que é um negócio que depois de 2020 disparou por causa da pandemia, e é óbvio, o crescimento é sim muito grande. 25% das vendas no marketplace, crescimento de 51% na média anual nos últimos 4 anos, o que é muito legal. Marketplace novamente superou as vendas das lojas físicas e tem o potencial para se tornar nosso maior canal de vendas. Então você vê aqui que o Marketplace cresceu. O que mais está crescendo aqui? Os third party, que são as pessoas que vendem lá, outras lojas que vendem lá na Magazine, como um Mercado Livre, por exemplo, da vida, a Amazon, pessoas vendendo lá, e third party é quando você mesmo está vendendo. E as lojas físicas, veja, 27%. Então, é um valor muito maior que da própria venda dela aqui de lojas online, de marketplace, do que das lojas físicas. Se somar os dois, não tem nem comparação. 30% de participação do third party, que são as pessoas vendendo fora, um crescimento em relação ao período passado, 41% aqui de própria empresa vendendo. Dentro do ecossistema do Magalu, nossas empresas parceiras têm apresentado excelentes resultados com lucro e crescimento de vendas. Aí ela cita a Netshoes, a Época e a Kabum, que são as compras que ela fez, e que estão ali, ó, Marketplace cresce 25%, 21 milhões de lucro líquido, o Kabum 1 bilhão de venda, 30 milhões de lucro líquido, e assim vai. Quando a gente fala, resumindo aqui o que aconteceu no final das contas, ela reconheceu 830 mil, como eu falei, mas teve um crédito de 507, portanto, o saldo 322, 323, depende do arredondamento aqui, que foi o que aconteceu. Esse foi o ajuste total que teve no ativo e no patrimônio líquido, que é um ajuste pequeno, 1% e 3%, mas que representa que, de fato, existia alguma coisa acontecendo de errado dentro da empresa. A evolução de 634 milhões do capital de giro também é muito importante, porque o capital de giro em empresas como a Magalu é importantíssimo. Despesas financeiras 100 milhões menor que o ano passado também é importantíssimo. Desde que as taxas de juros começaram a subir muito, as despesas financeiras das varejistas ficaram muito grandes. E aí, Via Varejo e Magalu começaram a sua crise, principalmente quando as despesas financeiras dispararam por causa das dívidas, que eram sempre grandes, mas tinham taxinhas baixinhas, 2% lá em 2021 no começo, depois com juro de 13,75%. A gente vai ver que está baseado no CDI, o que ela tem de dívida principalmente, ela com certeza paga muito mais de juro hoje. Capital de giro ajustado, ó, era 1,6, foi para 2,3. Despesa financeira de 556 para 456. Um percentual da receita líquida era de 6,3, agora 5,3, então isso está muito bom, muito melhor. E ela fala qual é o custo, 1,25 ao ano, ou seja, baseado em CDI, a maioria, 1,25 ao ano. Se o CDI cair, vai cair esse custo aqui também. E o endividamento dela ficou bom também, ela tem 8,1 aqui de caixa e recebíveis, contra uma dívida de 7,4, ainda sobra aqui um caixa líquido positivo, o que é muito bom. E ela fala que aumentou muito, de curto prazo ela tem aqui uns 3 bilhões contra esses 8 bilhões aqui de dívida, de caixa, né? Então ela tem caixa suficiente, o restante é de longo prazo. Luizacred fala aqui principalmente da parte de crédito que ela cede para seus clientes, está tendo um prejuízo já que
terceiro trimestre aqui seguido, de acordo com o IFRS. A carteira, de uma forma geral, teve uma queda agora de inadimplência, o que é importante, tinha dado uma subida aqui em junho, agora caiu, principalmente quando a gente olha aqui o de cima, que é as pessoas que devem há mais de 90 dias. E aqui é o resultado dela, receita bruta de 10,51, e aqui está o quanto que isso representa na análise vertical. A receita líquida é sempre o nosso 100% na análise vertical, para quem não sabe como é que funciona. 30% é a margem aqui, e aí vai diminuindo, 5,7% a margem EBITDA, e aqui, quando a gente olha para o resultado ajustado, 1,7% negativo, mas se a gente olhar aqui o resultado com ajustes não recorrentes, que é principalmente os créditos tributários, nós temos ali um lucro de 331. Então, o que é certo? Olha, eu posso considerar que esses ajustes são pertinentes, então eu tenho que considerar esse prejuízo ou lucro. Eu acho, e sempre penso, que o mais importante é você considerar tudo que a empresa fez durante o ano, durante o trimestre. Esses ajustes esses ajustes contábeis, esses ajustes deveriam ter sido feitos à medida que fosse acontecendo, mas não é possível muitas vezes. Então, quando isso não é possível, você tem que lançar em algum momento. E nesse lançamento, apesar de não fazer parte do recorrente, faz parte sim do negócio da empresa. Então, eu prefiro olhar, nesse caso aqui, até pelo copo meio cheio. A empresa deu sim lucro de 331 milhões, tá bom? Mas aí cada analista vai olhar uma coisa diferente. Coisa importantíssima. Como aconteceu agora com a Americana, de ter a suspensão, vou voltar aqui, ó, da suspensão do novo mercado, também há um pedido do Instituto Empresa, solicitou a B3 que a Magazine Luiza fosse excluída do novo mercado por causa desse erro contábil. Vamos ver se ela vai ou se não vai, para onde que esse negócio vai. A verdade é que o mercado, como eu já falei, agora está subindo 23% a Magalu, depois de denúncia, depois de pedido de tirador do mercado, depois de um resultado bacana, reversão de prejuízo, a Magalu está aí, a galera está olhando para o copo meio cheio. Mesmo na terça-feira, que a gente está vindo depois do feriado, estou gravando na quinta, um dia após a denúncia, a empresa chegou a cair bastante para 1,57, mas fechou o dia a 1,75. O pessoal tomou um susto, depois olhou melhor e falou, pô, mas não é tão ruim assim, vamos dar uma olhada de novo aqui. Começou a olhar de novo, começou a gostar mais do que via e acabou subindo bastante. E aí hoje só veio mantendo essa subida, uma subida significativa para aqueles que gostam de Magalu. Olhando aqui no Status Invest, a Magalu não distribui dividendos, não tem nada para distribuir, mal distribui 2022 distribui alguma coisa, é muito pouquinho de dividendo que ela distribui. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, não tem nada de dividendo nos últimos 12 meses, nada, porque estava dando prejuízo. 1,37 o seu valor patrimonial já foi muito maior. Lembrando, quando a gente olha para a Magalu, tem que tomar cuidado. Se olhar os últimos 5 anos, houve um pico aqui, um negócio gigantesco, chegou a 27 e agora caiu muito. Isso é inegável. Então, quando eu olho os últimos 5 anos, é uma queda de 60%. Mas quando eu olho 10 anos da Magalu, que eu pego um período muito maior, tá lá para 2016, 2015, que ela não valia praticamente nada, e ela chegou a valer esses 20 e pouco, sendo a empresa que mais subiu por um certo período na bolsa, disparado. Todo mundo queria saber quem seria a nova Magalu, agora todo mundo quer saber quem vai ser a nova Americana. A Magalu pode ser a candidata. E a verdade é que mesmo corrigindo a inflação, os ganhos em 10 anos da Magalu superam 300%. É um ganho significativo, convenhamos. Mas é uma montanha-russa. Aqui no Investidor 10, que mostra a volatilidade, pessoal, 80,25. Tem empresa que tem 20, 30 já é alto, 80 é uma volatilidade monstruosa, é coisa de Bitcoin, de criptomoeda e coisa do tipo. Então, se você quer ter Magalu na carteira, tem que ter estômago. Está negativo o preço sobre lucro, porque no geral, aí lembrando, está falando no lucro trimestral, quando a gente soma tudo, ainda está com prejuízo de 0,06. Então a empresa, anualmente falando, somando o anual, ainda está com negativo. Tanto que a gente olha aqui, por exemplo, eu quero olhar, por exemplo, consumo cíclico, para poder ver a receita, a Magalu está com uma receita positiva que subiu um pouquinho em relação ao ano passado, anualizado aqui no nosso BI. Mas se a gente olhar, por exemplo, o lucro líquido, a gente vai ver que ela já não tem aumento nenhum, né? Quando a gente olha o lucro líquido, ela está aqui com despesa líquida, na verdade, a Magalu, 398, melhorou em relação ao período passado, ao ano passado, porém ainda continua ruim, mas positivamente quando a gente olha trimestre a trimestre. O que é isso? Vou mostrar aqui bem no detalhe. Ó. Comparando o trimestre passado com esse, de prejuízo para lucro. O ano passado, lá atrás, com esse, prejuízo para lucro. Mas anualizados, 4 meses contra 4 meses,
continua no prejuízo, mas melhorou o prejuízo. Porque ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres de prejuízo seguidos. E agora voltou a dar lucro e a cotação não estava perdoando, além de hoje, que está subindo bastante. Então, essa é a situação de Magalu, essa é a situação da varejista, que é uma coqueluche, vem trazendo boas e mais notícias o tempo todo. Quem gosta de Magalu gosta, quem não gosta já sabe que é muito difícil. Tem toda aquela história do Luiz Barros dizendo que Magalu vai quebrar, assim como todas as varejistas. Eu quero saber o que você acha, o que você pensa, se você gosta de Magalu, se você investe em Magalu, ou se você acha que de fato está fora de varejista. Eu acho particularmente um mercado muito complicado. Você tem que ter sangue muito frio para poder investir numa empresa como essa. Olhando aqui as médias móveis, agora cruzou para cima, era quanto tempo que estava para baixo, agora cruzou para cima. Então, se você quer um sinal gráfico também, depois de uma subida dessa aqui, qualquer sinal gráfico vai ser para cima, provavelmente, e você tem que tomar cuidado para ver o que vai acontecer na sequência. Gostou da análise? Não esquece, curte, compartilha, comenta e espero vocês no nosso próximo vídeo.